Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, gente, eu tive que gravar novamente esse vídeo, não é o mesmo de ontem à noite, porque nós estávamos fazendo a aula ao vivo ontem à noite, da questão 151 até a 175. Porém, né, metade da aula aí, quase, a energia acabou, quase terminando. Deu um apagão, o computador desligou e não ficou gravado a aula de ontem à noite. Então, eu tive que começar a gravar novamente a partir dessa questão para que termine o bloco, tá bom? Então, vamos lá. Finalizar. Vamos lá. 150 foi da aula passada, né? Vamos começar com a 151. Opa. 151, vamos lá. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação básica, a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania, fornecer-lhe, não acordei ainda, meios para progredir no trabalho e estudos posteriores. Então, conforme a LDB, inclusive ontem nós comentamos ao vivo, para vocês poderem, quando forem treinar, calculem o tempo que vocês estão gastando com cada questão. O ideal é que vocês gastem 3 minutos, né, em cada questão. Porque a professora ontem fez as contas certinho, vocês terão 4 horas e meia de prova, tá? 4 horas e meia. Vamos esquecer um pouco a meia hora a mais. 4 horas e meia é o horário total. Só que nessa meia hora você levanta, vai no banheiro, bebe uma água, né? Vamos colocar assim, essa meia hora você utiliza para passar a prova para o gabarito certinho, com a caneta preta, bem bonitinho, pinta os quadradinhos certinho, para leitura ótica ficar boa, não perder nenhum ponto, enfim. Então, nós falamos ontem assim, 4 horas e meia de prova, tira meia hora para fazer outras coisas, seria o ideal, ficariam 4 horas, tá? 4 horas. Dessas 4 horas, 1 hora vocês tirariam para a redação, ficariam 3 horas. Se são 60 questões da prova objetiva, sendo 30 da parte geral, que é português e matemática, português 20 questões e 10 matemática, e a outra parte, com as 30 questões, seria de legislação e autores. Então, ao todo, 60 questões. Em 3 horas, daria 3 minutos para cada questão. Então, vocês não poderiam perder tempo nas questões. 3 minutos para cada questão seria o ideal. Vai ter questões que vocês vão gastar menos tempo, vai ter questões que vocês vão gastar mais tempo. Então, dá uma equilibrada aí os minutinhos que conseguiu fazer mais rápido uma, pula para outra, para estar compensando, ok? Então, 3 minutos para cada questão aí seria o suficiente. Outra coisa, tem questões que vocês não precisam ler o enunciado inteiro, porque ele já está na cara o que ele está pedindo. Vocês gastariam menos tempo. Por exemplo, nessa questão aí que eu acabei de ler, na 151, se vocês forem direto para a pergunta, vocês economizariam tempo. Então, por exemplo, a pergunta é da LDB sobre a educação básica, sempre vai estar na última linha. Está perguntando do artigo 22 da LDB sobre a educação básica. Então, o que é? Quando fala educação básica, se refere a quê? A, ensino fundamental. B, infantil e fundamental. C, fundamental e médio. D, infantil, fundamental e médio. Ou E, infantil, fundamental, médio e superior. Vejam, a alternativa correta, D de dado. Infantil, fundamental e médio, por conta da palavra básica, tá? Agora,
Se não tivesse a palavra básica, entraria o nível superior, porque o superior também faz parte de uma educação, tá? Não faz parte da educação básica, tudo bem? Então, a alternativa correta na letra D, na 151, é a letra D de dado, tá? Vamos lá. 152. Vejam nessa questão. Esta questão está perguntando, tanto da LDB, né, no artigo 11, qual é as incumbências. Já está dando a dica, gente. O artigo 11 que nós estudamos, nós não estudamos os artigos que falam do Estado, nós não estudamos os artigos que falam da União, porque o concurso é do município. Então, a dica já está ali, ó. Lembra que eu falei para vocês? Gente, foquem no artigo 11, 12 e 13. Porque é uma sequência. O 11, as incumbências, as responsabilidades do município. O 12, incumbências, responsabilidades dos estabelecimentos de ensino, que é a escola. E o 13, as incumbências, responsabilidades do docente, do professor. Certo? Então, se vocês olhassem só pelo artigo 11, incumbência de quem? A incumbência do município. Vocês estudaram. Mas, né, era uma forma de vocês acharem a resposta ou ler tudo também. Aí são 4, vamos lá, são 4 frases aí para vocês analisarem da onde elas fazem parte. Elas fazem parte da União, do Estado ou do município. A D e a E já está descartada, certo? Então, ó, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Município. Baixar normas complementares, porque já existe a lei. Então, cada município pode baixar uma norma de uma lei orgânica, alguma coisa assim, do seu sistema de ensino. Município. Autorizar, credenciar, supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, do município. Município. E a charada vocês matariam aí. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escola, com prioridade ao ensino fundamental. Somente o município oferece educação infantil, gente. Somente o município. Matou a charada aí, ok? A prioridade oferece o infantil, mas sempre a prioridade será o ensino fundamental, tá? No caso do município, é o fundamental 1º ao 5º ano, que é a prioridade, ok? 153, vamos lá. Aí, neste caso, eu estou ensinando vocês agora, gente, uma forma diferente. Vocês estão percebendo que não é preguiça de ler a questão. É para vocês perceberem que vai ter momentos que não vai ser necessário você ler o enunciado todo, a história toda. Se vocês olharem, vocês vão bater o olho e já vão saber sobre o que fala na pergunta. Ó, onde está a pergunta? A pergunta vem antes das alternativas. Então, veja, ó. Com relação às atribuições previstas na LDB, estão corretos apenas as atribuições de quem? Aí você vai começar a ler, já vai falar de quem é, né? As atribuições de quem? Do professor, dos docentes. Vocês podem até grifar lá no enunciado, dos docentes. Então, vejam. 1. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É função do professor, do docente? Sim. Se sim, você vai olhar nas alternativas, o que não tiver. A 1 está eliminada. Tá vendo? A tem, B tem, C tem, D tem. E não tem, está eliminada. 2. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É uma das funções do professor? Sim. Eu volto lá nas alternativas. Onde tem o 2, permanece. A tem, continua. B não tem, sai fora. C tem, continua. D tem, continua. E já tinha saído fora. Certo? 3. É função do professor zelar pela aprendizagem
higiene, saúde e educação dos alunos? Vão pensando? Não, vejam, na lei é só função do professor zelar pela aprendizagem, mais nada. Nós sabemos que na prática o professor faz muito mais, mas nós estamos falando da lei para o concurso, tá? Então é só zelar pela aprendizagem. Não entre higiene, não entre a saúde, nem entre a educação dos alunos. A educação no sentido de ser bom ou mal educado, certo? Então é só zelar pela aprendizagem. Mas se a frase tem coisas incorretas, palavras negativas no caso, então o que acontece? A frase inteira, mesmo que tenha uma parte positiva, se torna toda negativa. Então, a 3 estaria fora. Vamos olhar nas alternativas o que tem 3. A tem 3, está fora. B tem 3, está fora. C tem 3, está fora. A E já estava fora. A D é a alternativa correta. Deu para perceber? Eu nem terminei de ler as duas últimas e já acertei qual é a alternativa correta. Mas, por desencargo de consciência, você termina de ler, tá? 4. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Não é para todos, é os de menor rendimento, está correto. É função do professor. Então, na D, tem a 4? Tem. Então, está confirmado. 5. Ministrar os dias letivos das horas-aulas. 200 dias letivos, 800 horas lá. Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação, desenvolvimento, principalmente lá na hora atividade. É função do professor ministrar. O verbo é ministrar. Se fosse assegurar, seria escola. Ministrar é professor. Então, está confirmado. A alternativa correta é a D. 1, 2, 4 e 5. Só a 3 está incorreta. Ok? Vamos lá, continuando. 154. Na LDB, no artigo 24, a pergunta é sobre rendimento escolar. Rendimento escolar, né? Como que é feito, como que é verificado o rendimento, o desenvolvimento, né? O desempenho dos alunos do fundamental e médio. Como que é feito? A, B, C, D ou E? Rendimento. Só tem uma que fala de rendimento, tá? A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período. Alternativa correta, letra A. Já começa com palavras positivas. Contínua, cumulativa, qualitativo, certo? E está falando de rendimento, do desempenho do aluno. Então, é a letra A. Vamos ver as outras, por que não? Primeiro, porque não está falando do rendimento, as outras. E segundo, tem palavras negativas. Vamos lá. Na letra B, a metade está certa, recuperação paralela e contínua está certa, porém, para todos os alunos, para todos não, só o de menor rendimento. Letra C, está dizendo que existe a possibilidade de avanço, mas é através de cursos paralelos, escolas profissionalizantes, negativo. D, existe o aproveitamento de estudos, isso existe, porém, não é a partir do primeiro ano, é a partir do segundo ano. Primeiro ano, a alfabetização não mexe, tá? E nem tem essa exceção, tal. E possibilidade de aceleração de estudos, existe? Existe também, porém, não é uma progressão automática, tá bom? Então, a alternativa correta, toda cheirosa, toda perfumada, toda bonitinha, palavra-chave é a letra A. Continuando. Opa. 155. O aluno Antônio, adolescente regularmente matriculado no 5º ano de uma determinada escola, apresenta quantidade de faltas acima de 30%, tá? Então, gente, antes era 50%, agora é 30% na lei. 30% já tem que comunicar conselho tutelar. Já estou lendo e já estou explicando para vocês relembrarem o conteúdo, tá bom? Uma forma de vocês estarem estudando também, treinando e relembrando o conteúdo. Então, 30% a escola já deve comunicar o conselho escolar. Isso já está... Escolar não, tutelar. Escolar. Conselho escolar na cabeça. Tutelar.
está no artigo 12, tá? É uma das incumbências do estabelecimento de ensino, que é o diretor, né? Então, primeiro, é conselho tutelar. Daí vocês vão olhar nas alternativas onde tem conselho tutelar. Letra A tem? Não, tá eliminada. Letra B tem? Tem. Letra C tem? Tem. Letra D tem? Não. Letra E tem? Tem. Então, as que não tem a palavra, né? A expressão conselho tutelar fica. As que não tem, sai. Aí vai ficar, tá? A alternativa correta, eu vou explicar as outras. É a C, tá? Sempre será a C. Então, conselho tutelar, juiz e Ministério Público. Mas é uma hierarquia, não é que a escola tem que ligar para o conselho, tem que ligar para o juiz, tem que ligar para o Ministério Público. Não, a escola não. A escola só vai entrar em contato com o conselho tutelar do município, do seu município, só. Aí é um vai passando, né? Aí o conselho que entra em contato com o juiz, com o Ministério Público, a sua parte é só comunicar, a parte da escola é só comunicar com o conselho tutelar, só. Só que daí o conselho faz o resto. Mas na alternativa, na lei completa, vem os 3 nomes: conselho tutelar, juiz e Ministério Público, tudo bem? As outras estariam erradas por quê? Quando o aluno está faltando demais, eu não informo o conselho de pais e mestres, liderança da comunidade, diretoria de ensino, porque não são eles que vão resolver. Na B, eu não informo diretoria de ensino, informo assim, né, gente? No sistema já vai estar lá, que o aluno, a quantidade de faltas do aluno, no sistema, mas é sistema, tá bom? Não diretoria, não conselho estadual de educação, estadual, estou falando de município, municipal, né? Comunica aos pais ou responsáveis, diretoria e Ministério Público. E supervisor, conselho tutelar, tudo bem? Conselho estadual de educação de novo, não, tá bom? Bom, a alternativa é a C. Sempre vocês têm que olhar primeiro conselho tutelar. Aliás, são 3 casos que a escola deve comunicar conselho tutelar, tá? 3 casos. Alunos com faltas injustificadas e de evasão escolar. Então, o aluno está faltando pra caramba, chegou nos 30%, ou evasão escolar, parou de ir para a escola. Tem que avisar com o conselho. Depois, são 3 itens. Maus tratos envolvendo os alunos tem que avisar. E elevados níveis de repetência também tem que avisar conselho, tá? 156. LDB sobre educação especial. A pergunta é, o que é educação especial, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ler até o início de cada alternativa. Então, educação especial é o atendimento educacional especializado, é um nível de ensino, é uma modalidade de ensino, é uma modalidade de educação ou é um conjunto de adaptações curriculares? O que é uma educação especial? Bom, vocês já eliminariam logo de cara. Nível, ou etapa no caso, a letra B está eliminado. Não é nível, não é etapa. Certo? Letra A, não é atendimento. O atendimento, o AEE, é um atendimento feito para os alunos da educação especial no contraturno escolar. Certo? Isso é AEE. Está perguntando o que é educação especial. Tá? Então, o pessoal confunde. E a E também está eliminada, conjunto de adaptações, nada a ver. Ficaria entre C e D. A C está falando modalidade de ensino e a D modalidade de educação escolar. As duas, tudo bem, começam correto. A C está falando modalidade de ensino oferecida no contraturno. Errado. A modalidade de educação especial é oferecida no turno, não no contraturno. Porque os alunos devem estar matriculados preferencialmente na rede regular. Então, eles vão para a escola no período que estão matriculados e no contraturno, sim, eles vão para o AEE.
certo? Então já tem coisa errada, nem preciso terminar de ler o resto, porque já tem coisa errada. Letra D, que é a correta, vejam, a modalidade, então educação especial é uma modalidade de educação escolar, ou modalidade de ensino, tanto faz, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para quem? Para educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. São 3 itens que compõem uma educação especial: deficiência, transtorno, altas habilidades e superdotação. Ok? Fiquem cientes que é uma modalidade. Sempre que perguntar por educação especial, vocês já tem que ir na alternativa que fala modalidade, tá? Etapa é infantil, fundamental e médio. Isso é etapa ou nível que eles falam. Modalidade é educação especial é modalidade, EJA é modalidade, educação à distância é modalidade, educação profissionalizante é modalidade, educação de campo, educação rural, que é a mesma coisa, educação quilombola, educação indígena, ou seja, tudo que não entra como etapa, que é infantil, fundamental e médio, vai entrar como modalidade. Ok? 157. Após um longo período de acompanhamento, ficou provado que Jorge, do 7º ano, devido à sua deficiência, ele não pode concluir o ensino fundamental. Então, ele foi encaminhado para os especialistas, né, multiprofissionais aí, fazer uma avaliação para ver se realmente o Jorge não pode terminar, não consegue terminar o ensino fundamental. Aí foi detectado que sim. Então, segundo a LDB, no artigo 59, se foi detectado que o aluno não consegue mais, ele é da educação especial, qual é o direito que ele tem? A, de aceleração, B, de terminalidade, A, de aulas de recuperação, D, de um professor auxiliar ou E, da transferência de escola. Claro que é a B. Essa daí vocês não poderiam errar de jeito nenhum. Terminalidade específica de estudo. Então, sempre que um aluno da educação especial, dependendo da deficiência, for provado através de testes com os profissionais, os multiprofissionais aí, for detectado que realmente o aluno não consegue, é dado a terminalidade específica de estudos, ou seja, ele recebe o certificado do ensino médio, tá? Terminalidade específica de estudos é obrigatório. Agora, se a pergunta fosse, né? Se a pergunta fosse sobre alunos de altas habilidades de superdotação, aí é o contrário, não é a terminalidade, é a aceleração de estudos, ok? Vamos lá. 158. A 158 já entra na lei de Guarulhos, tá? Já não é lei federal, é lei municipal, tem que prestar atenção. A lei 6.058, que está na bibliografia do concurso de vocês, que é sobre o plano de tá falando sobre o magistério de Guarulhos, tá? E a pergunta é sobre plano de carreira. Vamos relembrar. Eu expliquei para vocês muito sobre plano de carreira, tá? Muito. A evolução que vocês têm, a progressão funcional que vocês têm. Vocês podem evoluir por títulos ou por avaliação por desempenho, tá? É uma tabela. Vocês evoluem na vertical e na horizontal, que são os salários que tem lá para vocês irem de casinha em casinha, tá? Então, o plano de carreira tem a ver com a evolução, com o aumento de salário de vocês, certo? Então, vamos lá. É essa a pergunta. A pergunta está: qual das alternativas aí, gente, plano de carreira que consiste, ou seja, qual das alternativas tem a ver com plano de carreira? Plano de carreira, A, é conjunto de deveres. B, plano de carreira é conjunto de diretrizes e normas. C, é aquele que integra o quadro de pessoal. D, é um conjunto de empregos. E, é o ato pelo qual se estabelece a posição correspondente dos atuais servidores. Eu vou falar e vou explicar. Em uma dessas daí tem uma palavra-chave, que se diz respeito a plano de carreira, que é progressão funcional. Você progredir na sua função ou fora dela, tá? Progressão funcional, você pode progredir aumentando seu salário como professora, ou você pode também progredir
sendo coordenador, vice-diretor, diretor, sei lá, ok? Então, a progressão, plano de carreira tem a ver com progressão funcional, que você aumenta a sua progressão entregando títulos e tendo aquela avaliação por desempenho, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra B. Conjunto de diretrizes e normas, porque você vai ter que seguir, né, para entregar as coisas. Diretrizes e normas que informam, disciplinam e estabelecem. Por que informam, disciplinam e estabelecem? Porque senão todo mundo leva qualquer documento, qualquer título, qualquer coisa e quer aumentar o salário. Então tem que ter uma regra. As regras e as diretrizes são, olha, de 2 em 2 anos, você entrega, aumenta tantas casinhas lá da evolução, aumenta tanto o seu salário, tá? Só é aceito se for emitido por faculdade, para evoluir, para classificar, não é aceito de qualquer lugar, ok? Então, tem regras, diretrizes, normas, né, para serem seguidas. Do quadro pessoal e a progressão funcional, que estabelece os respectivos, outra dica, vencimentos. É a tabela que aparece o seu salário, quanto que você vai receber progredindo funcional, progressão funcional, ok? Vamos lá, continuando, 159. Também a lei 6.058 de Guarulhos, tá? Também a pergunta é sobre progressão funcional. Como que a progressão funcional está baseada? Eu acabei de explicar. A progressão funcional está baseada de titulação, títulos que você entrega. O que são títulos? Certificado, diploma de pós-graduação, segunda licenciatura, aperfeiçoamento, extensão, emitidos por faculdade, autorizado, reconhecido e credenciado, senão não adianta. E pela avaliação por desempenho profissional, mas eles não colocaram a palavra avaliação, colocaram desempenho profissional, ok? Então, a progressão funcional, ela é baseada, né, ou seja, ela vai aumentando devido à titulação e desempenho profissional de cada funcionário. Tudo bem? O restante é pegadinhas aí. 160. Vamos lá. A Ana é uma professora do ensino fundamental. Ela atende alunos com necessidades especiais. Ela está organizando o seu trabalho, né? Ela pesquisou nas diretrizes curriculares a respeito da educação especial, né? E por quê? Ela quer saber como que ela faz para melhorar suas aulas, como que ela deve seguir, né, corretamente, lidando com os alunos da educação especial. Então, a Ana foi procurar nos documentos, né, o que diz respeito à educação especial. Vamos lá, vamos ver o que ela encontrou. Ela deve utilizar as mesmas metodologias de ensino e recursos didáticos com todos os alunos da classe? Se ela tem alunos da educação especial na sala, claro que não, ela não pode usar as mesmas metodologias com todos. Ela vai ter que usar com esses umas, com os alunos da educação especial outros métodos, outros recursos. Deu para entender? Então, a A está eliminada. B. Ela deve promover flexibilizações, adaptações curriculares que considerem o significado prático e instrumental dos conteúdos básicos? Sim, essa é a alternativa correta. Por quê? Ela vai ter que adaptar o currículo. Ela está recebendo aluno da educação especial, então ela tem que, dentro do currículo, fazer um planejamento de acordo. Então, isso significa flexibilizações. Ela não vai poder seguir só aquilo. Ela vai ter que flexibilizar, porque ela tem aluno da educação especial. Letra B, palavras-chave, flexibilizações, adaptações curriculares. C, não poderia ser, porque está dizendo que ela vai planejar uma atividade simples para o aluno da educação especial, só para ocupar o tempo. Meu Deus, né? Jamais. Letra D está dizendo que nenhum trabalho que for feito com o aluno vai ter importância. Olha, que horror, né? Apenas vai promover a integração. Integração é conhecer a escola, conhecer os amigos, fazer a matrícula. Inclusão já é o processo educativo, né? Na aprendizagem. Então, a letra D está falando que nenhum trabalho vai ser feito com ele. Olha que horror.
E a E está dizendo que é para considerar todos os alunos iguais, né? Não existe necessidades especiais iguais, né? Nós temos várias deficiências, vários transtornos, enfim, ok? Vamos lá. Continuando aí, 161. Nossa, por que não tá indo assim? Ah, tá. Aí, 161. Continuando, a 161. Daisy, PEB 1 no município de Guarulhos. Professora, nós já fizemos essa? Não, ainda não, né? Daisy, PEB 1, é professora no município de Guarulhos, certo? E ela recebeu um aluno, né, na sua turma com necessidades educacionais especiais, ok? E ela vai trabalhar de forma integrada com a professora Patrícia, que é do AEE. Ou seja, o aluno é matriculado no ensino regular em um período e no contraturno ele vai para o AEE, tá? É encaminhado para o AEE, tendo laudo, tudo direitinho, ele é encaminhado para o AEE e fará no contraturno escolar, ok? A pergunta é, qual é a função do AEE? Para que serve o AEE? Essa é a pergunta, qual é a função? Para que serve o AEE? Então, o AEE é para estabelecer um clima voltado à aquisição de confiança da turma. B, é para atuar junto aos pais ou responsável pelos alunos da turma. C, é para elaborar e executar o plano do AEE. D, é para complementar ou suplementar a formação do aluno. E, é para organizar para os professores de classes comuns. Vejam, quando eu começo a leitura, eu já começo a eliminação, certo? Eu não preciso perder tempo lendo tudo. Eu vou ler tudo quando eu ficar com duas alternativas a serem analisadas. Porque 3 já vão ser eliminadas logo de cara, ou de repente, só fique a resposta certa mesmo. Então, ó, o AEE não é para estabelecer um clima voltado à aquisição de confiança. Não, é algo que eles precisam, certo? Então, é algo para ajudar. O AEE serve para ajudar os alunos no contraturno, certo? Então, por isso que ele só vai frequentar o AEE se ele tiver matriculado, né, no turno normal, regular, e no contraturno ele vai para o AEE. Então, não é para estabelecer um clima, nem preciso ler o resto. Se a primeira parte, se já encontrei algo de errado, nem preciso perder o tempo no dia da prova lendo tudo. Então, não é para estabelecer clima nenhum. B, o AEE é para atuar junto aos pais ou responsáveis pelos alunos da turma. Exercer liderança já está eliminada também. C, o AEE é para elaborar e executar o plano de AEE. Já está dizendo o que é o AEE. Daí na C, elaborar e executar o plano de AEE. Ou seja, gente, tanto o professor da sala regular quanto o professor do AEE tem que fazer plano, um planejamento. É claro que ele vai elaborar e executar o plano, tá? Só que está perguntando o que é, para que serve o AEE. Não é para fazer um plano, o plano faz parte do trabalho do professor, né? Então não é essa a função do AEE. D, complementar ou suplementar, ou E, organizar para os professores de classes comuns. Não, porque o AEE não é na classe comum, gente, no ensino regular. Ele é no contraturno. Ele é um atendimento a mais, ok? Então, a alternativa correta, segundo a lei, é complementar ou suplementar. Ou seja, ele vai complementar o trabalho da professora Daisy, que ela é da turma, ela é a titular da turma, né? E ele vai no contraturno com a professora Patrícia do AEE. Então, o AEE, a função dele é para complementar o que for feito na sala regular, certo? Então, a função do AEE é complementar, suplementar
a formação do aluno por meio da disponibilização de serviços. Que serviço? O aluno é encaminhado para o AEE. Ele vai ficar no contraturno numa sala de recursos multifuncionais, ok? Esse é o serviço. Onde lá terão, onde esse aluno vai ter recursos de acessibilidade para ele, estratégias para eliminar as barreiras que ele enfrenta, para que ele possa participar plenamente da sociedade e ter um desenvolvimento da sua aprendizagem. Então, a alternativa correta, D de dado, com certeza. 162. 162 é a lei de 2010, é uma resolução que fala das diretrizes operacionais da educação de jovens e adultos. Jovens e adultos é uma modalidade de ensino, ok? Que é oferecida, né, no período noturno para os alunos que não tiveram oportunidade na época certa. A pergunta é, qual é a pergunta que está sendo feita aí? Se você olhar nas alternativas, olhando para as alternativas, você já sabe qual é a pergunta. Olha, só de olhar você sabe que a pergunta está perguntando qual é a idade do ensino fundamental e qual é a idade do ensino médio para se matricular na EJA. Vejam, nós estudamos isso, gente. Foi bem focado, só tem 2 idades para EJA. 15 anos completos se for EJA fundamental, 18 anos completos se for EJA médio. A alternativa correta aí é a D de dado, não tem outra. Agora, se você não soubesse, iria pela eliminação. A está falando 14, C está falando 14 e E está falando 16, já estaria descartado. Ficaria a B e a D, fundamental 15 e fundamental 15. Daí eu teria que ler a parte do ensino médio. A B está falando que é 19 e a D está falando que é 18. Então, a alternativa correta é a letra D, 18. Certo? Fundamental 15, completo, e ensino médio 18, completo. 163 também é sobre EJA, tá? Para colocar verdadeiro ou falso nas questões da EJA aí. Vejam. Primeiro, para os alunos do ensino fundamental. Deixa eu já explicar. Essa questão vai perguntar também de carga horária, vai perguntar. Então, vamos dar uma recapitulada? É assim, tá dividido a EJA, né? Então, a EJA tem o ensino fundamental e tem o ensino médio. Porém, no ensino fundamental, a EJA é dividida entre anos iniciais, de 1º ao 5º ano, e anos finais, de 6º ao 9º. Então, os alunos fazem em tudo em menos tempo, ok? Então, na lei, se for EJA, ensino fundamental, anos iniciais, cada sistema de ensino, né, que tem autonomia de escolher qual é a sua carga horária. Eles elaboram a sua carga horária, eles têm autonomia. Se for EJA, ensino fundamental, mas anos finais, é obrigatório que tenha 1.600 horas. E se for EJA, ensino médio, é obrigatório que tenha 1.200 horas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, para os anos iniciais do ensino fundamental da EJA, a duração deve ficar a critério do seu sistema de ensino. Verdadeiro. Anos iniciais, cada sistema de ensino faz. Só finais que tem a carga de 1.600 horas. Verdadeiro. Segundo, a regra da prioridade para o atendimento de escolarização obrigatória será considerada idade mínima para os cursos da EJA e para a realização de exames de conclusão da EJA. Ensino fundamental é de 15 anos, é verdade? Sim, é verdade. Acabamos de ver na questão anterior. Certo? Acabamos de ver na questão anterior. Que é 15 no mínimo para se matricular na EJA, do fundamental. E a última, para a educação profissional técnica de nível médio, integrada com o ensino médio, reafirma-se a duração de 1.600 horas destinada à educação geral. Eu vou explicar, tá? Até teve uma pergunta de uma aluna ontem aí. Eu vou estar explicando. Então, o que acontece? Existe na lei, né, a EJA ensino médio integrada com a educação profissional técnica. Existe essa possibilidade.
tanto no presencial quanto online, tá? Porque ela é oferecida tanto presencial quanto online, na lei, tá? Quando fala educação profissional técnica, muita gente volta só lembra do ensino técnico que é dado no médio normal. Em algumas escolas, lembra que oferece o médio integrado com administração, o médio integrado com eletrônica. Só que no caso do ensino médio, EJA, pode ter essa integração, mas não é esse tipo de curso, são cursos de capacitação que eles chamam, de qualificação. E acabam nos chamando de profissional técnica, né? Qualificação e capacitação, porque é em menos tempo, né? Dá para o aluno sair com o certificado e já começar a trabalhar, né? Durante o curso. Então, existe essa possibilidade, ok? Se for ensino médio, só EJA, médio normal, é 1.200 horas. 1.200. Porém, se o aluno opta, tá? Por essa educação profissional integrada junto, ele vai ter que acrescentar mais 400 horas para poder sair com essa educação profissional, tá? Mas aí vocês têm que associar que é educação profissional mais pro lado de qualificação, capacitação, tá? Então são cursos diferentes, tudo bem? Então isso pode acontecer. Mas se for EJA, só EJA, ensino médio, só o médio EJA, é 1.200. Se o aluno for integrar e querer sair com uma qualificação, uma profissionalização, uma capacitação, aí tem que acrescentar 400 horas, tudo bem? Aí por isso fica 1.600 igual o fundamental. Então todas são verdadeiras aí em relação a EJA, tá? Alternativa correta, a letra D de dado. 164, vamos ver aí. Essa A, 164... está sem, eu vou falar a alternativa, depois eu mando os desenhos para vocês, tá? Analisarem. Tudo que está sobre documento, tá? Tudo que tiver sobre documento, a criança de 6 anos, a linguagem escrita e ensino fundamental de 9 anos, que foi elaborado, esse documento elaborado pelo MEC, é referente à alfabetização, primeiro ano do ensino fundamental. Então, todo esse documento é voltado à alfabetização e letramento, tudo bem? E daí, quando eles falam de alfabetização e letramento, eles pesquisam alguns autores e colocam nesse documento. Que foi o caso da Emília Ferreira, que eles pesquisaram, foi o caso da Ana Teberoski, que puxa para o lado pedagógico, é o caso do Vygotsky, que eles pesquisaram, que eles puxam para o lado do psicológico, tá? Então, essas questões sobre esse documento são mais difíceis. Ainda mais quem não tem a prática de alfabetização, ou mesmo que tenha, né? Os termos são mais técnicos, ok? Então fica mais difícil. E se não tiver a imagem, pior ainda, fica muito mais difícil, tá? Então, nesse documento, eles colocam 3 períodos aí, tá? Nesse documento. Então, aí junta, né? Pré-silábico, silábico com valor, ou silábico sem valor, silábico alfabético e alfabético. Mas precisa da imagem para vocês terem uma noção, senão é difícil só pela fala aqui, fica difícil. Por isso que eu vou estar enviando aí alguns desenhos para vocês. Mas, só para não deixar sem alternativa correta aqui, a alternativa correta desta questão é a letra A, tá? Letra A. Terceiro período é marcado pela fonetização da escrita, que se inicia com pré-silábico e culmina em período alfabético, tá? Ou seja, são 3 fases. As crianças vão passar nessas fases, nesses períodos que eles chamam de período, primeiro, segundo e terceiro período. Dentro desses períodos estão as hipóteses silábicas. Pré-silábico, silábico sem valor, silábico com valor, silábico alfabético, alfabético. Então, está dizendo que o terceiro período que eles dividiram é marcado pela fonetização, ou seja, o som. A criança já começa a ter o som da escrita, tá? Então, quando ela inicia o som, é porque ela já está no período silábico, e dentro do silábico tem sem valor e com valor. Por isso que seria o com valor por causa do som, tá? E daí ela começa o terceiro período
no silábico, certo? E vai até o alfabético, seria o terceiro período aí. Tudo bem? Então, assim, só resumindo essa parte. Este documento, ele divide em 3 períodos. O primeiro período que é dividido, só o primeiro, é quando a criança está iniciando, não sabe nada. O primeiro período seria considerado o pré-silábico, onde ela só faz garatuja, ela não associa desenho com número, com letra, com nada, tá? Seria considerado o primeiro período, ou seja, pré-silábico, conforme este documento. O segundo período seria o período de silábico, porém o silábico sem valor nenhum. Então, primeiro período pré-silábico, não sabe nada, não associa nada. O segundo período seria aquele período silábico, mas aquele sem valor. Já o terceiro período vai entrar onde a criança já está mais avançada. O terceiro período vai começar do silábico com valor e vai passar do silábico com valor, vai entrar o silábico alfabético e vai chegar até o alfabético. Então, resumindo, todos os professores querem que os alunos cheguem no terceiro período, porque chegando no terceiro período vai estar fácil para ser alfabetizado. O terceiro período, silábico com valor, a criança já sabe o som, vai ficar mais fácil. Aí vai passar para o silábico alfabético, que ela já sabe as sílabas, já sabe, né, as sílabas, e o alfabético ela já vai estar alfabetizada, certo? Então, aqui no caso, a letra A está falando que então, assim, a primeira parte tem que ter a ver com a segunda parte. Então, por exemplo, nesse exercício, quando fala terceiro período, o que está escrito depois dele tem que bater com o terceiro período. Segundo período, o que está escrito tem que bater com o restante da frase. Primeiro período tem que bater com o restante da frase. Ou seja, no primeiro período tem que estar explicando em seguida sobre o pré-silábico. No segundo período, a segunda parte tem que estar explicando sobre silábico sem valor. E o terceiro período tem que estar explicando a partir do silábico com valor, silábico alfabético e o alfabético. Então, a alternativa correta é a A, por quê? Está falando terceiro período. Terceiro período começa do silábico com valor, passa pelo silábico alfabético e chega no alfabético. Esse é o terceiro período. Então, está escrito, terceiro período é marcado pela fonetização da escrita. Sim, a criança começa já a aprender o som. Inicia no silábico e vai até o alfabético, tá? Agora, os outros não bate a primeira parte com a segunda parte. Por isso que não é a alternativa correta. Então, por exemplo, B, segundo período. Deixa eu ver aqui na pergunta da aluna que ela vai fazer. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui a pergunta e já respondo. Continuando. No segundo período está assim. O segundo período seria o silábico sem valor. Aí está escrito em frente. Caracteriza-se pela distinção, ou seja, que a criança já sabe distinguir entre o modo de representação icônico e não icônico. A aluna perguntou o que era icônico e não icônico ontem. O icônico, gente, essa palavra icônico significa escrever a mesma coisa que desenhar, tá? O icônico, ela escreve, então, assim, desenhar e escrever, para ela é a mesma coisa, tá? Representação icônica é essa. Desenhar e escrever quer dizer a mesma coisa. E o não icônico é produzir traços de escrita, tá? Então, nesse caso, está dizendo que o segundo período, que seria o silábico sem valor, ela já distingue icônico e não icônico, ou seja, ela já distingue desenhar de letra, e não, está incorreto, que o segundo período, que é o silábico sem valor, ela não distingue nada disso, né? Ela não faz isso, né? Reproduz traços da escrita, enfim. Depois eu mando o desenho.
Na letra C também não é. Primeiro período pré-silábico está dizendo: o aprendiz busca exercer um controle progressivo das variações de quantidade e qualidade. Ele não sabe nada ainda, porque ele está no pré-silábico. Então também não é. D, no primeiro período, que é o pré-silábico, interessa conhecer os aspectos figurativos da escrita infantil, como qualidade de traçado. Ele ainda não tem isso. Enfim. E na letra E, terceiro período, que é o mesmo da letra A, praticamente, terceiro também, mas vamos ver o que está escrito depois. Para saber se houve uma produção escrita, devem ser considerados aspectos figurativos. Não. Nesse período já sabe distinguir, não é figurativo, já sabe que tem um som, já sabe, certo? Bom, a alternativa correta é a letra A aí. Na 165, a questão também é sobre o mesmo documento, tá? Mesmo documento. E a professora Rosilda, né? Ela é professora da educação básica, ok? Ela está numa sala de crianças de 6 anos. E ela é contra atividades de alfabetização e letramento no primeiro ano com a criança de 6 anos. Ela é contra, tá? Ela é contra o que a lei determina, que a partir do primeiro ano a criança de 6 anos começa a ser alfabetizada e letrada. Então ela é contra isso. Não podemos ir contra o documento, né, gente? Então essa postura, né, com base na autora, pode-se afirmar corretamente que a alternativa correta aí, eu vou falar e já vou explicando, tá bom? É a letra C. A criança de 6 anos pode participar de práticas de letramento, mesmo sem ter o domínio do sistema da escrita, tá? Então, não é segundo a professora Rosilda que está errada, é segundo a autora que fez parte desse documento do MEC. Então, a criança de 6 anos, ela entrou para o primeiro ano, a maioria não vai entrar alfabetizada mesmo, né? A realidade de escola pública. E no documento já fala que não pode antecipar a aprendizagem. A criança só vai estar pronta a partir daí. Não é para alfabetizar no infantil, não é função do infantil alfabetizar. Enfim, muitas crianças vão entrar na escola letradas e não alfabetizadas. Letradas é a função social da escrita, ou seja, ela sabe para que serve a leitura e a escrita. Ela só não sabe ainda, só não é alfabetizada ainda, mas ela sabe que quando ela aprender, ela vai poder ler um livro, quando ela aprender, vai poder fazer uma lista, quando ela aprender, vai poder ler a placa da rua, deu para entender? Então, a criança de 6 anos, ela pode participar de práticas de letramento, mesmo sem ter o domínio do sistema de escrita, ou seja, mesmo sendo alfabetizada, tá? A alternativa correta é a letra C. E daí, vai contra o que a professora Rosilda prega, que não pode, que não sei o quê. Pode, porque a partir de 6 anos, ela vai estar no primeiro ano aí, ok? Vamos lá. 166 é o mesmo documento, tá, gente? É o mesmo documento. Outra questão sobre o mesmo documento, tá? O documento feito pelo MEC, que esse documento encontra orientações, informações, reflexões para os professores aí, tá? Então, a ideia do trabalho nessa faixa etária com a língua escrita. 6 anos no primeiro ano. A é inadequado? B é positivo? C constitui uma ferramenta? D deve ser evitado? Ou E necessita ser inicialmente desenvolvido? E aí? Vocês vão eliminar o inadequado, porque se é um documento feito pelo MEC, tem que ser adequado, a gente vai seguir? Então, A inadequado está fora. E D deve ser evitado, também está fora. Vai ficar positivo, constitui e necessita. Vai ficar a B, a C e a E. Vamos ver? Positivo. Deve ser incentivado como uma medida compensatória. Começou bem e já melou aí. Medida compensatória. Não é medida compensatória, é obrigado eu a alfabetizar. Não estou compensando o aluno. É meu dever e a lei determina.
C. Constitui uma ferramenta fundamental, este documento é uma ferramenta fundamental para assegurar as crianças como atores sociais, ou seja, protagonistas da ação, a sua inclusão social, né? Porque a partir do momento que ele for alfabetizado e letrado, ele está sendo incluído socialmente, porque as pessoas precisam ser alfabetizadas e letradas, ok? Então, a alternativa correta é a letra C, e a E necessita ser inicialmente o desenvolvimento de uma habilidade puramente mecânica. Negativo também, mecânica, negativo. Depois eles colocam o positivo, significativa. A partir do momento que tem algo negativo, não adianta nada o positivo, tá? Alternativa correta, letra C. Questão 167. Do mesmo documento, porém é para completar os espaços. Então, tal se refere ao processo por meio pelo qual o sujeito domina o código e as habilidades para utilizá-lo para ler e escrever. E a segunda parte está dizendo, é o exercício efetivo e competente da escrita, ou seja, a função social, tá? Esse documento, gente, eles falam de alfabetização e letramento, não tem por onde fugir. Aí vocês têm que saber só a ordem certa, tá? A alfabetização é o código ou o letramento é o código? E exercício efetivo e competente é alfabetização ou é letramento? Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Alfabetização se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. E letramento é o exercício efetivo. Eu vou usar isso para a minha vida. E competente da escrita implica habilidades tais como a capacidade de ler e escrever para informar e informar-se. Ou seja, muito além disso, né? Eu vou ser alfabetizado, vou aprender a ler, mas eu vou produzir, eu vou interpretar um texto, enfim. Letra D de dado. 168. O mesmo documento, porém agora com as reflexões, com as contribuições do Vygotsky. Aí já vai puxar mais pro lado psicológico aí, tá? Esse documento eles pesquisaram vários autores. E o autor Vygotsky foi escolhido para a parte psicológica, tá? Quando fala do Vygotsky, quando fala do lado psicológico, envolve mente, tá? Lembre, façam sempre essa associação, ok? Mente. Então, aí nesse caso, vocês achariam, é uma questão difícil, não é fácil, mas vocês achariam pelas palavras-chave. Quem estudou Vygotsky sabe que ele utiliza as palavras signos, símbolos, sistemas simbólicos, principalmente estruturação da mente, tá? Então, assim, para as crianças poderem aprender a partir dos 6 anos, no ensino fundamental, serem alfabetizadas, serem letradas, né? Tem a ver com o processo de estruturação da mente. Elas devem estar preparadas nessa fase para receber a alfabetização e o letramento. Então, tem a ver com a D, o acesso aos signos e símbolos, ou seja, é onde elas vão iniciar o acesso aos signos, aos símbolos e, consequentemente, aos sistemas simbólicos e a maneira como as crianças os manipulam são fatores determinantes no processo de estruturação da sua mente, tá? Alternativa correta, letra D. Se vocês olharem as outras alternativas, vocês vão encontrar uma palavra negativa aí, tudo bem? 169. O mesmo documento, só que agora na perspectiva, novamente, pedagógica. Emília Ferreira e Ana Teberoski, tá? O mesmo que eu estava explicando lá anteriormente dos períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro período. E daí na pergunta fala, o terceiro período marcado pela fonetização, pelo som, que começa a partir do silábico com valor, silábico alfabético, depois até chegar na alfabetização. Então, qual é a alternativa que fala corretamente sobre o período fonetização? Terceiro período, ok? Vamos lá. A letra A.
o aprendiz começa a perceber que a escrita tem relação com o som. A dica já está na própria pergunta, fonetização, fonética, som, relação com o som da fala e não com seus conceitos, ok? Então, realmente, começa, não é com os conceitos, porque não é silábico, já começa um silábico alfabético, começa um silábico com valor. Então, já começa o som, depois vai progredindo aí. E as outras, vocês vão perceber que não bate sobre o terceiro período. As outras vão estar falando de períodos pré-silábico, silábico sem valor e não vai chegar na parte do som, tá? Vamos lá. 170. Está falando sobre educação especial, portadores de deficiência, dentro da lei, tá? Da Constituição. Deve-se dar, onde deve se dar, né? Conforme a Constituição, conforme a lei, essa educação para os alunos da educação especial. A. Escolas especializadas. B. De forma segregada. C. Alunos de 6 só até 6 anos de idade. D. De modo facultativo. Ou E. Na rede regular de ensino, preferencialmente. Essa daí vocês nem precisam pensar muito, né? Já a alternativa correta, a letra E, está na cara. Só existe essa correta, tá? Tanto na LDB, quanto na Constituição, quanto no ECA, é a rede regular de ensino. Tudo bem? Preferencialmente na rede regular de ensino. As outras são negativas, alternativas. 171 está se referindo à Constituição Federal aí, tá? Constituição Federal. Então, o que está correto dentro da lei? O que está correto dentro da lei? A educação é um direito de todos e dever do Estado, que deve ser proporcionado nos níveis fundamental, médio e superior, sempre em estabelecimentos oficiais e de forma gratuita. Vejam, aí o que está negativo, superior, a palavra superior. B, o ensino religioso é vedado, é proibido no sistema de ensino? Não, não é proibido, pelo contrário, ele é obrigatório. C, o sistema educacional consagra o ensino inclusivo, determinado que os portadores de deficiência, sempre que possível, frequentem as aulas na rede regular. Sempre que possível é o seguinte, o Estado é obrigado a oferecer, né, o ensino, a matrícula para o ensino, educação especial no ensino regular. Porém, é facultativo para o pai matricular na rede regular. Porque ele pode, dependendo da deficiência, o pai tem a opção, tem a autonomia de escolher uma escola especializada para o filho. O importante é que o filho esteja matriculado em alguma instituição que esteja recebendo educação ou atendimento, ok? Por isso que muita gente confunde o sempre que possível. D, ensino privado é livre? Não, o ensino privado não é livre, ele tem que seguir a mesma lei como o ensino público. E a letra E, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. Sim, nós estamos no Brasil, tem que ser em língua portuguesa, ok? Vedado, proibido a utilização de qualquer outra língua materna, tá? Então, assim, quem é que vai ter a língua materna? O indígena, a educação indígena começa com a língua materna deles, depois introduz o português, tá? Por exemplo, os alunos de deficiência auditiva da educação especial, a língua materna deles é Libras, língua brasileira de sinais. Depois introduzido a língua portuguesa. Tudo bem? Bom, a alternativa correta é a letra C. Opa, 172, sobre a lei, novamente, Constituição Federal, dever do Estado para a educação. O dever do Estado para a educação será efetivado mediante a garantia de copia e cola da lei. Copia e cola, igualzinho está na lei. E o que está igualzinho na lei é a letra D de dado. Ó,
O dever do Estado para com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Ou seja, é esse o compromisso, o dever do Estado. Obrigatoriamente dos 4 aos 17. De 0 a 3 anos, vai ser oferecido também creche no infantil, tá? Mas a matrícula obrigatória é a partir dos 4 anos, infantil pré-escola, tá? E creche fica a critério dos pais mandar ou não, tudo bem? As demais têm palavras negativas, tá? Letra A não pode, porque está dizendo que não conseguirem frequentar, o atendimento especializado aos alunos com deficiência que não conseguirem frequentar o ensino regular. Não, a gente sabe que o AEE é no contraturno, então eles vão frequentar o ensino regular, depois eles vão para o AEE no contraturno. Letra B, está dizendo de 4 níveis obrigatórios. Educação da criança, educação do adolescente, educação do jovem, educação de adulto e idosos, nada a ver, né? Etapa é infantil, fundamental e médio, e as modalidades. Educação especial, educação de jovens e adultos, e o restante são modalidades. A C, existe a recuperação paralela? Sim, existe. Existe a paralela e a contínua. Mas não são para todos os alunos, e só para aqueles de menor rendimento, tá bom? E a letra E, o que tem de errado? Educação especial obrigatória a todas as deficiências, a EJA, acima de 18 anos. Não, começa, por exemplo, a EJA é com 15, completo, né? Enfim, tem coisa errada aí. 173. Educação brasileira é direito de todos e dever de quem a educação, gente? Copia e cola da lei. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, ou da família e do Estado, não importa a ordem. Cada lei coloca uma ordem. Estado, família ou família, Estado, não importa. É dever desses dois a educação, tá? Não é A, não é B, não é C, não é D. 174. 174 e 175. 174 também sobre a lei, Constituição. Eu estou falando da Constituição, que é a lei máxima, mas isso daí que está na Constituição está na LDB, tá, gente? Está na LDB, então não importa se vier segundo a Constituição, segundo a LDB, a mesma coisa. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia. O que o Estado deve garantir corretamente, gente? Vamos lá. O Estado deve garantir, letra B, atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? A não pode ser, porque está falando preferencialmente em equipamento de educação especial. A letra C está falando que ensino à distância para locomoção limitada. A letra D está falando de redução, não pode ter redução de carga horária. E a letra E está falando preferencialmente em equipamentos também. Nem existe a palavra equipamentos na lei, gente. Vamos lá. 175 também na Constituição. Dispor sobre a educação, algo que esteja correto sobre a educação, tá? Algo correto é a letra B. Aí eu vou explicar por que não das outras. O que está correto é a letra B de bola, que a educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. Claro, prioritariamente o ensino regular. Qual é o ensino regular na educação básica? Infantil, fundamental e médio. É isso. Tá? Letra A não pode porque está dizendo União, Estado, Distrito e Municípios definirão formas de colaboração. Realmente eles têm um regime de colaboração, mas não para assegurar somente o ensino fundamental. E quem assegura o ensino fundamental é o município, não é a União, não é Estado, não é Distrito Federal, é o município. A letra C, o que tem de errado? Está falando sobre os estados e está falando que a prioridade dos estados é o ensino rural, técnico e educação especial. Não. A obrigação do estado é com o fundamental e o médio,
sendo o fundamental anos finais e o médio. AD, por que está errado? Ensino religioso de matrícula facultativa, até aí tá certo. É obrigatório oferecer o ensino religioso, porém para os pais, para o aluno a matrícula é facultativa, porém está falando que é em horários suplementares, fora do horário, a mais. Não, é dentro do horário de aula. E a letra E não pode, por quê? A progressiva universalização do ensino público gratuito, fundamental e médio, para regime de escolas de tempo integral. Não, tá? O ensino regular no mínimo 4 horas, tá? Tempo integral é para quando você tem horas a mais e não é em sala de aula, é outras atividades a mais, ok? E aí nós terminamos mais um bloco com 25 questões que foram justamente questões dadas ontem à noite ao vivo, mas que infelizmente tinham sido perdidas devido deu um apagão e apagou tudo, né? E acabou perdendo a gravação, tá? Então são essas 25 questões de ontem à noite, já respondendo algumas questões que me perguntaram, tá? Eu respondi aí sobre a representação, o icônico, não icônico, respondi sobre língua materna, tá? E daí qualquer dúvida, vocês vão lá no grupo Plantão de Dúvidas e tirem, tá bom? Próximo bloco, que pode ser hoje ou até amanhã no máximo, o próximo bloco será com as últimas 25 questões, que vai das 176 a 200. Aí é o último bloco para completar as 200 questões. Terminando, na semana que vem nós vamos fazer mais um simulado aí, de questões, e nós vamos dar continuidade no português. Gente, não foquem somente em legislação e autores. Precisa, porque são 30 questões sobre isso. Mas foquem também na parte do português. Vocês precisam treinar português, interpretação de texto principalmente. Porque são 20 questões e são as 20 primeiras da prova. Então, treinem português, assistam às aulas de português, os treinos de português, certo? E vocês já têm prova de Guarulhos feita na parte de português, prova de Sertãozinho de português, prova de Suzano de português, porque tudo é VUNESP, tá? Eu ainda vou gravar, vou fazer para vocês a de peito. Gente, mas assim, tudo isso, todos esses treinos não é para PEB, é para os dois, hein? Tem gente achando, eu não vou estudar agora não, que é só para PEB. Não, gente, é para os dois, PE e PEB. Essa apostila de 200 questões são para os dois, tá? Então não deixe para a última hora. Depois nós vamos fazer a prova específica, na outra semana, depois da prova de PEB, uma prova específica para PEI, para ajudar também, tá? Mas não deixe para estudar na última hora, ok? Outra coisa, se atentem na redação. Quem não fez curso, quem não teve a oportunidade de ter 10 questões corrigidas, né, para treinar, pelo menos assistam os vídeos sobre redação, vejam como que é para fazer, a estrutura, certo? Tem modelos de cada tema de redação, para vocês terem como modelo no dia da prova, tanto temas sobre a educação como fora da educação. Não adianta também passar só na objetiva, tem que fazer uma boa redação, tá bom? Então até a próxima, um beijo, até mais.